Que presença gostosa de Jesus. A palavra de Deus diz que Deus, Ele habita no meio dos louvores. Ele faz morada no meio dos louvores. E sabe, queridos, eu sei porque sei que todas as vezes em que Jesus estava presente num ambiente, as pessoas nunca saíram do mesmo jeito. Amém? E eu creio nisso de todo o meu coração, que você não sairá desta quinta-feira da mesma forma como você veio, mas em nome de Jesus você vai voltar para sua casa acrescentado pelo Senhor, carregando algo de Deus no seu coração. Amém? Tem uma palavra que Deus colocou no meu coração que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. A palavra de Deus diz, queridos, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, nós estamos no meio do povo da palavra da fé, e eu sei que, amém, e vocês conhecem a palavra de Deus, e vocês se deleitam na palavra, e eu acredito que esse é um texto que vocês conhecem demais. Gálatas 6, 7, o que está escrito? Diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá, ele também ceifará. Queridos, nós sabemos que a lei da semeadura e da colheita, ela é real. Amém? E a palavra de Deus diz: tudo o que o homem semear, tudo o que o homem plantar, isso ele vai colher. E tudo é tudo. Às vezes, quando nós lemos esse texto, as pessoas pensam logo em dinheiro. Mas a Bíblia não está falando só de dinheiro. A Bíblia está falando de tudo. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas o Leica, eu nem sou agricultor. Como assim tudo que eu planto? Eu não planto nem horta. Eu não tenho nenhuma horta na minha casa. Mas, queridos, quando a palavra de Deus diz tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Isso diz respeito às nossas decisões, isso diz respeito às nossas atitudes, às nossas escolhas. Então eu entendo que a nossa vida é uma semeadura diária. Todos os dias nós estamos plantando alguma coisa, não é verdade? E a semeadura, ela pode até ser generalizada, mas a colheita, ela sempre será específica. Então, se você quer colher bondade, seja bondoso com as pessoas. Amém? Tem um texto que eu levo muito a sério, um texto da palavra de Deus que diz o seguinte: com a mesma medida que você medir, você será medido. Não é forte isso? Então eu entendo, queridos, que da mesma forma como eu quero ser tratada, eu preciso tratar as pessoas. Não é verdade? Se eu emito um julgamento, e aí a palavra de Deus diz: Leica, tome cuidado, porque com a mesma medida que você julgar, você será julgada. Então existem pessoas que muitas vezes elas se assentam na cadeira de juízes e elas emitem os julgamentos delas sobre pessoas. Mas a palavra de Deus diz: Leica, tome cuidado, porque com a mesma força, com o mesmo ímpeto que você julgar, você será julgada. Então, o meu lema de vida é sempre ir pelo caminho da misericórdia. Entendem? Misericórdia. Eu prefiro estender a mão da misericórdia. Porque se lá na frente algum dia eu precisar de misericórdia, eu tenho sementes plantadas. Vocês estão entendendo, queridos? Mas aquelas pessoas que se assentam em cadeiras de juízes e que sentenciam e que julgam
Porque é isso, porque aquilo. Toma cuidado, porque a Bíblia diz: olha, com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Sem contar que a palavra de Deus não nos autoriza a julgar ninguém. Porque, queridos, a gente só tem o poder de ver a casca. Só a casca. Mas Deus, Ele sempre está olhando para o coração. E nem sempre o que as pessoas estão fazendo na casca corresponde ao que está dentro delas. E a gente só está vendo a casca. E diante do que a gente está vendo, a gente sai julgando. E é por isso que a palavra de Deus diz: ei, julgue a você mesmo. Eu não tenho poder de julgar a vida de ninguém, mas eu posso me julgar. E nessa caminhada, queridos, a gente vai, sem perceber, a gente vai plantando sementes. Se eu planto bondade, eu colho bondade. Se eu planto atenção, eu colho atenção. Se eu planto misericórdia, eu colho misericórdia. É a lei da semeadura e colheita, ela é real, ela funciona. E ela funciona para todas as áreas da minha vida. Então significa que se eu plantar boas sementes, eu vou ter boas colheitas. Mas se eu plantar sementes ruins, a colheita não vai ser boa. Concordam comigo? Amém. Tem gente plantando confusão e quer viver em paz. Plantando fofoca e quer viver em paz. Não tem como. Não são da mesma espécie. A colheita sempre será específica daquilo que nós plantamos. Amém? Esta é uma lei, este é um princípio da palavra de Deus que funciona. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Existem pessoas hoje nascidas de novo, crentes, filhas de Deus, fiéis, amadas, e que estão passando por um sufoco enorme, e que não é nem Deus que está fazendo nada, nem muito menos o diabo. Tem pessoas que hoje, queridos, estão simplesmente vivendo um tempo de colheita. E aí elas ficam: cadê Deus? Cadê Deus? Cadê meu Deus que não está vendo isso? Não tem nada a ver com Deus, queridos. Tem a ver com decisões erradas lá atrás. Tem a ver muitas vezes com associações erradas. Tem a ver com um conselho de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um marido, que você não ouviu lá atrás. E aí a semente foi plantada, só que não era uma semente boa. E hoje você está colhendo os frutos. Está dando para entender? Amém. Mas hoje, e esta é uma verdade da palavra de Deus, que o que o homem planta, ele colhe. Mas hoje eu quero trazer para vocês uma outra verdade da palavra de Deus. É que nem tudo que acontece na nossa vida é colheita. Porque, queridos, nós estamos tão familiarizados com essa verdade. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele também ceifará. Que muitas vezes a gente acha que tudo o que está acontecendo na nossa vida é porque a gente plantou. E às vezes, olha a gente sentando na cadeira de juiz novamente. Às vezes nós vemos irmãos passando por dificuldades, né? E porque a gente conhece o princípio de semear e colher, e aí de repente a gente, né, tem que ver o que é que essa pessoa andou plantando, né? Ou às vezes alguém está enfermo, está com uma doença grave, se levanta logo alguém para pensar, né? Será que não tem pecado aí? Será que não tem alguma coisa escondida? Porque tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. E é bíblico? É. Mas eu quero mostrar um outro lado da montanha para vocês nessa noite. Que nem tudo de ruim que acontece na vida de um filho de Deus é por conta de colheita. Está dando para entender? Em Mateus capítulo 7,
versículos 24 a 27, se você puder abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. A palavra de Deus diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E Jesus aqui está falando de duas casas, uma edificada sobre a rocha e outra edificada sobre a areia. A casa edificada sobre a rocha, ela é símbolo daquela pessoa que é fiel, que tem a sua vida edificada na palavra, que pratica a palavra de Deus. E a casa edificada sobre a areia é símbolo daquele crente que apenas ouve, mas não pratica. Está ouvindo a palavra, mas não pratica. Só que tem um detalhe, queridos: a tempestade veio para os dois. A tempestade bateu na casa dos dois, do crente praticante e do crente não praticante, do crente fiel e do crente infiel. A tempestade veio. Então aqui nós podemos perceber o quê? Que a adversidade pode acontecer para qualquer um. Problemas e dificuldades podem se levantar para qualquer um. Tempestade pode bater na casa de qualquer um. Amém? Queridos, não é porque nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador que nós tomamos uma vacina anti-tribulação. Todos os dias os passarinhos estão cantando, o sol está brilhando, a grama é verde, a manteiga é amarela, maravilha. Não, queridos, Jesus, ele não nos enganou. Ele disse: neste mundo vocês terão aflições. Nós não estamos no céu ainda. Nós vivemos, queridos, num terreno minado. Nós temos um inimigo que se opõe a nós. E ele disse: neste mundo vocês vão passar por dificuldades, vão passar por adversidades. Mas ele disse uma coisa muito legal: estejam animados. Parece um contrassenso, né? Como assim, Jesus? Eu vou passar por dificuldade, é para eu estar feliz? É para você estar animado, é para você estar feliz. Não pela dificuldade, mas por saber que em cada dificuldade que se levanta, Deus já proveu vitória para cada um de nós. Amém? Cada dificuldade que se levanta, queridos, é uma oportunidade de nós experimentarmos mais uma vez a fidelidade do nosso Deus. Cada dificuldade que se levanta é para a gente colecionar mais um testemunho. O diabo até pode ter enviado para a nossa desgraça, mas porque nós temos uma vida em Deus, aquela desgraça acaba se transformando num testemunho. E é por isso que Jesus disse: estejam animados, porque vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. Amém? Em Efésios, no capítulo 6, Efésios capítulo 6, olha que interessante, a partir do versículo 10, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo falando: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas, queridos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Olhe, esteja todo revestido de Deus. Para quê? Para que você possa resistir. Agora a sua Bíblia diz: resistir ao dia mau ou resistir no dia mau. No dia mau. Para que você possa ficar de pé dentro da situação ruim, dentro da tempestade. Então, queridos, Deus não estava dizendo que a gente não ia enfrentar dificuldade, mas que nós tínhamos todas as ferramentas necessárias, dadas por Ele a nós, para no dia mau a gente ficar firme, a gente ficar de pé. Amém? Em Isaías capítulo 43, versículo 2, olha que coisa linda. Deus dizendo: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja que a palavra de Deus não diz: se você passar pelas águas, se você passar pelo fogo, mas diz: quando? Quando? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Queridos, ter uma vida com Deus não significa que todos os dias nós vamos estar nas montanhas, nos lugares altos. A Bíblia fala de dia mau, de tempestade, e a Bíblia fala de vales. Estar com Deus não significa que todos os dias nós vamos estar nas montanhas, mas nós podemos ter a convicção que mesmo se estivermos no vale, nós nunca estaremos sozinhos. Ele sempre vai estar conosco. E Deus não está conosco para assistir nossa derrota. Deus está conosco para garantir nossa vitória, para garantir que Ele é aquele que nos tira do vale e nos coloca nos lugares altos. Amém? Tem um personagem na Bíblia que eu amo, um rei, e eu queria que você fosse lá comigo em 2 Crônicas, capítulo 19. 2 Crônicas 19. Quem aqui já ouviu falar no rei Josafá? Eu amo a história desse rei. 2 Crônicas 19, a gente vai ler a partir do versículo 4. Todo mundo achou? Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor, o Deus de seus pais, e estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes, de cidade em cidade, e disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e Ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de subornos. E também estabeleceu Josafá
alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com coração íntegro, e em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os que se não façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Então, queridos, nós vemos aqui, nesse tempo, o reino de Deus, o povo de Deus, ele estava dividido entre dois reinos. Israel, o reino do norte, tinha 11 tribos no reino do norte, e apenas uma tribo no reino do sul, que era a tribo de Judá. Nesse tempo, o rei Josafá, ele era o rei da tribo de Judá, do reino do sul. Quem estava reinando em Israel, no reino do norte, era o rei Acabe. Então, um reinado muito maior, com 11 tribos. E Josafá, rei do reino do sul, com uma tribo só, a tribo de Judá. Mas quando ele começa a reinar em Judá, ele estabelece ordem. Ele é um rei íntegro. Ele coloca as coisas tudo no seu devido lugar. Ele traz de volta o temor do Senhor para o povo de Deus. Ele fala com os juízes para eles serem íntegros, para eles não aceitarem suborno, para eles serem justos quando eles estiverem julgando as causas das pessoas. Então nós vemos um homem íntegro, um rei que tinha um coração para agradar ao Senhor, colocando a casa em ordem, e tudo estava bem. Josafá estava fazendo coisas que agradavam o coração de Deus. Um rei reto, justo, que queria trazer justiça ao seu povo, que queria que as pessoas que estavam em posição de liderança, que elas fossem justas, que elas fossem íntegras, porque ele sabia, isso agrada ao Senhor. Que o temor do Senhor esteja no coração de vocês, quando vocês forem julgar as causas das pessoas. Então nós vemos aqui, queridos, um homem bom, um rei justo, governando o seu povo, e isso agradava o coração de Deus. Mas de repente, diga de repente, de repente, chegou um dia mau para o rei Josafá. Ele não plantou injustiça, ele não plantou discórdia, ele não plantou confusão com os vizinhos, ele não estava em pecado, mas, gente, se levantou uma tempestade enorme contra esse rei, que estava lá no cantinho dele, agradando a Deus, servindo ao Senhor e ao seu povo. De repente, uma tempestade se levantou contra o reinado dele. E aí eu quero que você vá comigo para o capítulo 20. Vamos lá. Nós temos algumas coisas para trabalhar aqui nesse capítulo 20. Deus está falando coisas ao seu coração? Amém? Então, capítulo 20, vamos lá. E sucedeu que, depois disso,
os filhos de Moabe, ou então os moabitas, né? Depois disso sucedeu o quê? Os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, vieram contra Josafá para lhe fazerem o quê? Guerra. Gente, o rei estava lá quietinho, no canto dele, cuidando do povo dele. E aí de repente chegou a notícia: olha, os moabitas e os amonitas estão vindo com outros reis contra você, para destruir você e o seu povo. Aí no versículo 2: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui, queridos, mais uma vez, é que a adversidade pode chegar para qualquer um, e nem sempre será por causa de consequência, por causa de alguma coisa que você plantou. Simplesmente ela se levanta, como se levantou aqui. Agora eu acho que tem uma coisa interessante aqui. Quem é que estava vindo contra o rei Josafá? Os moabitas, os amonitas e os meunitas. Todos os itas estavam vindo contra Josafá. E eu acho interessante que Joyce Meyer, ela diz que hoje nos nossos dias, nós também temos os itas que insistem em vir contra nós. Os medoitas, doença-itas, pobreza-itas, divórcio-itas, estresse-itas, insegurança-itas. Temos vários itas que querem se levantar nos nossos dias e virem contra nós. Agora, o que me chama a atenção aqui desse povo é porque, queridos, os amonitas e os moabitas, eles não eram um povo estranho aos israelitas, como eram os egípcios, como eram os sírios. Na verdade, os amonitas e os moabitas, eles tinham até um certo grau de parentesco com os israelitas. Como assim, Zuleika? Eles eram, gente, descendentes de Ló, o sobrinho de Abraão. Então eram parentes distantes dos israelitas. E Deus, lembram quando os israelitas foram cativos no Egito por 400 anos, que Deus usou Moisés para tirá-los do Egito? Deus deu uma ordem. Vocês lembram que o povo foi atravessando o deserto? Eles passaram 40 anos no deserto, e eles iam passando por cidades no deserto, e quando eles estavam na trajetória deles no deserto, Deus deu uma ordem para os israelitas. Aí eu quero que você veja Deuteronômio capítulo 2, Deuteronômio capítulo 2, versículo 9. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem os provoquem à guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Então Deus mesmo protegeu os moabitas no deserto. Deuteronômio 2. Deus mesmo disse para os israelitas: olha, vocês não vão fazer nenhum mal aos moabitas. Vocês não têm que conquistar a terra deles. Deixem eles em paz, porque eles são descendentes de Ló. E Deus tinha uma aliança com Abraão, e essa aliança alcançava Ló. Está dando para entender? Então, de todos os povos que os israelitas iam conquistando as terras, eles passaram de lado
dos moabitas, pouparam os moabitas. E agora, quem é que vem contra eles? Justamente aquele povo que foi poupado. No versículo 3 de 2 Crônicas 20, a palavra de Deus diz assim: então Josafá, ele recebeu a notícia que esse grande exército, esses reis estavam vindo contra ele. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Josafá estava assustado com a má notícia que chegou. Está vindo um grande exército contra você, dos moabitas e dos amonitas. E sabe, queridos, quando eu vejo esse texto, eu percebo que muitas vezes as tempestades vão se levantar de onde a gente nem espera. Esse povo foi abençoado pelos israelitas. Esse povo foi poupado pelos israelitas. Mas eles se esqueceram disso. E agora eles estão levantando a mão contra os israelitas. Muitas vezes, queridos, Satanás vai usar pessoas para levantar tempestades contra nós. É um filho que se levanta contra os pais. É um marido que se levanta contra a esposa. Ou uma esposa que se levanta contra o marido. Um parente querido que cria uma confusão. Alguém que você admirava, alguém que você estendeu a mão e que de repente se volta contra você. Muitas vezes, pessoas para quem você estendeu a mão, pessoas que se tornaram suas amigas, e que vocês pensaram: nossa, seremos BFF. Vocês sabem o que é isso, né? Best friend forever. Melhores amigos para sempre. Né? E você acha: caramba, vamos envelhecer juntos, vamos desbravar juntos, vamos conquistar juntos. De repente, pessoas que você ajudou a levantar, que você socorreu no momento de dificuldade, e tudo que você naturalmente espera é que aquela pessoa sempre terá gratidão. O mínimo que se espera é gratidão. Um discípulo que você formou, aquela pessoa que quando você conheceu era um Zé Ninguém, amigo do coisa nenhuma, mas você usou da sua influência para levantar aquela pessoa, para erguer aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa. Você foi um Barnabé para aquela pessoa. E aí você nunca passa pela sua cabeça que algum dia essa pessoa pode se voltar contra você. Mas a Bíblia está mostrando para a gente que isso pode acontecer. Vocês estão entendendo, gente? Amém. Que muitas vezes as lutas vão se levantar daqueles que estão perto da gente,
daqueles que não são estranhos a nós, que eram até nossos amigos, e que de repente se colocam numa outra posição, e são um instrumento para trazer tempestade contra a nossa vida. Isso pode acontecer, e era o que estava acontecendo aqui. Só que eles estavam vindo, queridos, em grande número. Lembra que Josafá, ele era rei de uma tribo só, e 3 reis se juntaram para vir contra ele. Ele estava, gente, apavorado. Vamos continuar lendo. Para a gente ganhar tempo, vamos para o versículo, olha o 10, olha o que Josafá está dizendo para Deus. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, ou seja, os amonitas e os moabitas, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ou seja, Josafá está aqui: Senhor, esse foi o povo que a gente poupou, esse foi o povo que a gente não destruiu, e olha o pago que ele tá nos dando, olha como é que ele está nos agradecendo. Eles agora estão vindo contra nós. Versículo 12: ai, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque, olha a situação dele, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu vejo aqui uma das orações mais sinceras que eu consigo enxergar na Bíblia. Sabe, não tem um homem aqui usando de palavras: ó Senhor, não, Pai, eu estou apavorado, eu não sei o que eu faço nessa situação, mas eu sei de uma coisa: os meus olhos estão postos em Ti. Sabe, e esse texto, queridos, mostra para a gente que na hora da adversidade, na hora que a chapa esquenta, na hora que coisas vêm contra nós, que a gente não sabe nem como resolver, que a gente fica: Senhor, o que eu faço? Meu Deus, como é que eu saio disso agora? Você pode até não saber o que fazer, mas o primeiro lugar para onde a gente tem que correr é para o trono. É para a presença de Deus, é para o nosso Deus, amém? Antes de correr para o vizinho, para a vizinha, para a melhor amiga, para o líder, é correr para o trono. Porque, queridos, situações podem até nos pegar de surpresa, mas não ao nosso Deus. Sabiam disso? Sabe que coisas podem nos surpreender, mas a Deus não? E se nada surpreende Deus, é porque Ele já viu. Se Ele já viu, Ele tem a solução, Ele tem o escape, amém? E Josafá, com aquela sinceridade toda do coração dele, gente, Deus ama a sinceridade de coração. Ele estava tremendo nas bases, dizendo: eu não sei como é que eu resolvo essa situação, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. E aí, queridos, é lógico: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Não existe um homem e uma mulher que vá à presença de Deus, sinceramente buscá-lo, e não traga uma resposta. E Deus falou. Deus disse o que Josafá deveria fazer. Queridos, sabe que Deus sempre terá instruções para a nossa vida? E muitas vezes a gente fica batendo cabeça para lá e para cá, para lá e para cá, tenta uma coisa, tenta outra, porque simplesmente a gente não para pedir ajuda, porque a gente não para buscar o Senhor, porque a gente ouve a amiga, ouve o parente, ouve o colega, ouve todo mundo,
e tenta uma coisa, e tenta outra, e tenta isso, mas sabe, a gente não precisa ficar perdendo tempo em tentativas. Deus, Ele está pronto para nos guiar, queridos. Deus, Ele tem instruções para nos dar. E sabe por que nós não sabemos que instruções são essas? Simplesmente porque a gente não pede, porque a gente não pergunta. Só isso. Josafá correu para a presença de Deus, e Deus falou com ele. Aí quando você vai para o versículo 15, a palavra de Deus veio, usou o profeta, e olha o que Deus disse. Versículo 15: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, não tenha medo, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aí o versículo 16, parece no primeiro momento, queridos, entre os versículos 15 e 16, parece que tem uma coisa que não está batendo aqui, porque primeiro Deus diz assim: olha, não tenham medo, tá? Fiquem tranquilos que essa batalha não é de vocês, é minha. Não é de vocês essa luta, ela é minha. Ok. Aí eu esperava que no versículo 16, Deus ia dizer: pode deitar na rede de vocês e tomar um copo com água de coco, porque sou eu que vou batalhar por vocês. Mas não é isso que Deus diz. No versículo 15 ele diz: a batalha é minha. Mas no versículo 16 ele diz: vocês vão descer contra eles. Como assim, Senhor? O Senhor não está dizendo que é o Senhor que vai lutar? Que a batalha é do Senhor? E o Senhor está dizendo que eu tenho que ir lá para enfrentá-los? Não parece Como assim? Quando alguém diz: pode ficar tranquilo que isso aqui eu resolvo, parece que a pessoa está mandando a gente: descanse aí, sente aí, não faça nada, quem vai fazer tudo sou eu, não é verdade? Só que com Deus não é assim não, gente. Sempre tem uma parte que é a gente que tem que fazer. E eu acho incrível porque Deus disse: fiquem tranquilos, não tenham medo, eu estou nessa, essa luta é minha, mas vocês vão ter que ir lá e enfrentar. E outra lição que eu aprendo aqui, queridos, é que Deus não quer que a gente corra dos problemas. Deus quer que a gente enfrente eles. Está dando para entender? A batalha é do Senhor, mas o problema não é para ser ignorado, não é para jogar para debaixo do tapete, fazer de conta que não tem nada acontecendo, é para ir lá encarar. Como? Na força do Senhor, confiando no Senhor, confiando na graça dEle, confiando no favor dEle. Mas situações precisam ser encaradas, problemas precisam ser resolvidos, conversas precisam ser conversadas. Amém? Queridos, às vezes as pessoas, elas têm tanto medo da dificuldade que se apresenta, que elas tomam a decisão errada, a decisão de se esconder, a decisão de não falar, de não tocar no assunto. E acha que não, Deus disse que vai resolver, mas Deus disse: vá lá. Eu já ouvi, queridos, histórias de pessoas que entraram em dificuldade financeira e não tinham como pagar suas dívidas. E aí começaram a se esconder dos seus credores. Não tenho dinheiro para pagar, eu vou fazer o que lá?
E aí começa a evitar telefonema, começa a evitar certas ruas, não dá uma satisfação, evita encontrar aquela pessoa. Quantos sabem que essa não é uma atitude correta? Ah, Zuleika, mas eu não tenho o que fazer. Mas Deus não disse que está com você? Está, mas Deus ainda está dizendo, vá lá e em frente. Porque quando a gente se esconde, queridos, e não dá uma satisfação, e aqui eu estou falando de dívida, a gente está dando margem que aquela pessoa faça uma leitura errada da gente. Olha, ali é um crente sem vergonha, é mais um veiaco, é mais um que compra e não paga. Está dando para entender? Eu conheci um irmão que um dia ele estava passando por uma dificuldade financeira bem grande, e ele estava devendo não sei quantos meses de, não lembro se foi telefone, se foi aluguel, e ele estava com essa atitude de querer fugir do credor. E aí ele sentou com a gente e ele foi aconselhado, não, você está fazendo errado. Você está dando margem que essa pessoa pense que você não tem caráter, quando na verdade o que você está atravessando é uma dificuldade. Essa atitude de se esconder, de não encarar, está impedindo de Deus te abençoar. Deus não chamou a gente, queridos, para se esconder. Deus chamou a gente para enfrentar as dificuldades, mas não na força do nosso braço, na força dEle, confiando nele. E aí ele ouviu aquele conselho e tá bom, foi lá e foi conversar com a pessoa que ele estava devendo, contou toda a situação, e sabe o que aconteceu? Foi perdoado da dívida. Quando a pessoa soube do que ele estava enfrentando, a pessoa disse, fique tranquilo, você não me deve mais nada, você já devia ter me contado a dificuldade que você estava vivendo. Então, gente, filho de Deus sendo impedido de desfrutar da bênção, porque simplesmente não vai lá e encara. Deus não chamou a gente para se esconder dos problemas. Diga, Deus não me chamou para me esconder dos problemas, mas na força dEle, com a graça dEle, para enfrentá-los. Amém. E foi o que Deus disse, a luta é minha, mas vocês vão lá. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E Deus fala novamente, nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Veja que Deus não disse, fique todo mundo em casa, escondidinho, caladinho, quietinho. Não, Deus continuou dizendo, eu vou pelejar por vocês, mas vocês vão lá. E vocês vão ver o que eu vou fazer. Aleluia. Gente, diante dessa palavra, então a Bíblia diz que Josafá se prostrou ao Senhor, né? E eles com o rosto em terra, e eles começaram a adorar ao Senhor. E no dia seguinte, logo cedinho, eles tinham que sair e ir para aquele vale, encarar os seus inimigos, encarar o seu grande problema. E o que eles tinham? Um grande exército? Não, só uma palavra de Deus. E é assim, queridos, que muitas vezes nós nos encontramos dentro de situações. A única coisa, a gente não tem dinheiro, a gente não tem remédio, a gente não tem solução para dar. Mas o que a gente tem? A gente tem uma palavra de Deus. A gente tem uma promessa de Deus. E é com essa palavra que a gente vai. É com essa palavra que a gente se move.
Está dando para entender? Era só o que Josafá tinha, uma palavra de Deus. E aí, eu acho lindo que essa é uma batalha épica na Bíblia. Uma das, né? A gente tem a de Davi enfrentando Golias, mas essa eu ainda queria que algum cineasta, sabe, transformasse em arte, em filme. Porque Josafá, Deus nem falou isso para ele, não foi uma ordem que Deus deu a ele. Mas é interessante que quando você está ligado a Deus, você pega o coração de Deus, e você pega as estratégias do céu. Aí lá vai o exército enfrentar o seu grande inimigo. E Josafá, ao invés dele colocar os atiradores de elite na frente, os soldados, né, marombados, valentões, guerreiros na frente, gente, ele colocou os levitas, ele colocou os cantores. Você já viu alguém em sã consciência ir para uma guerra em número muito menor, e ao invés de colocar os soldados valentes de guerra, você bota cantor? Parecia uma missão suicida. Os cantores, e atrás vinha o exército, os cantores na frente. Só que, queridos, a palavra de Deus diz que quando eles começaram a cantar, eles estavam indo em direção onde estavam os seus inimigos, mas no exato momento que eles começaram a cantar, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, eles não estavam, Senhor, tenha misericórdia de mim, oh Jesus, me ajuda. Não, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom. Sabe, naquele momento eles só tinham olhos para o Senhor. E quando eles começaram a cantar, a Bíblia diz que Deus começou a lidar com os inimigos deles. E teve tanta confusão no meio deles, que eles começaram a se matar uns aos outros. E o povo de Deus cantando, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Uma grande batalha vencida com louvor. E sabe, queridos, é assim que a gente continua vencendo hoje. A gente vence louvando. A gente vence olhando para Ele. A gente vence não se assustando com o tamanho do problema, mas dizendo, meus olhos estão no Senhor. Eu sei que o Senhor tem uma saída. Eu sei que o Senhor tem um escape. Essa situação não te pegou de surpresa. O Senhor nunca me deixa só. O Senhor tem vitória para mim nessa situação. Sabe, queridos, e é assim que a gente vai vencendo. E quando Deus disse, vá lá e encare, quando eles chegaram lá, sabe o que tinha? Não tinha nem mais inimigo para ser enfrentado. Só tinha despojo. Só tinha ouro e prata para o povo de Deus levar para casa. Aquilo que inicialmente parecia uma tragédia, Deus transformou em bênção. Aquilo que parecia que ia acabar com a vida deles, Deus acabou enchendo eles de riquezas. Porque, queridos, nós servimos a um Deus que muda as circunstâncias, que muda as situações. E é isso que a gente sempre tem que ter plantado no nosso coração, que com Deus a gente pode acordar numa situação e dormir em outra. Naquela manhã eles tinham um grande exército no encalço deles,
mas no entardecer eles estavam se enriquecendo com os despojos dos inimigos. Por quê, queridos? Porque nós servimos a um Deus que faz infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. Aleluia. E eu acho interessante que a Bíblia fala de muitos vales. E vale na Bíblia é lugar de derrota, é lugar de tristeza, é lugar de luta, é lugar de dor. Mas esse vale ficou diferente. Porque era onde estavam os inimigos, era onde o rei Josafá tinha que ir. Era um vale, não era na montanha. Mas esse vale, ele ficou diferente. A Bíblia fala de alguns vales. Vale de Sidim, vale da grande perda. Vale de Gerar, vale das afrontas. Vale de Baca, vale das lágrimas. Vale de Hebron, significa vale da traição e da escravidão. Queridos, mas este vale, ao contrário dos outros que sempre estiveram associados a derrotas e tristeza, esse se chama Vale de Beraca, Vale da bênção. Versículo 26. E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até ao dia de hoje. Vale da bênção. Nós estamos numa quinta da glória. E eu não sei se alguns de vocês têm atravessado algum vale. Está passando por algum vale. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que o teu Deus transforma esse vale de tristeza, de angústia, em vale de bênção. Que você comece a carregar essa expectativa no seu coração, de ver Deus fazendo coisas grandes nesse vale a seu favor. E saber também que você não vai ficar nele. É passageiro. Que Deus está pronto para se revelar a você, revelar a fidelidade dele, revelar o poder dele, te surpreender. Porque muitas vezes a preocupação quer entrar e você ficar pensando como vai ser, como vai ser, como pode mudar. Esse não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é confiar nele, fazer o que tem que ser feito na força dele, não se esconder, não fugir, enfrentar na graça dele. Mas o milagre ainda é ele quem faz. E aquilo que veio para te destruir, Deus é poderoso para te fortalecer e ainda você sair contando os feitos do Senhor, sair contando mais um testemunho da fidelidade de Deus na sua vida. Porque, queridos, o mesmo Deus que nos socorreu ontem, Ele nos socorre hoje e Ele está pronto para nos socorrer amanhã. Malaquias diz, o Senhor, Ele diz: eu sou o Senhor e eu não mudo. Deus não muda, queridos. Ele é o Deus das páginas da Bíblia. Ele salta dessas páginas para nos encontrar nas nossas circunstâncias,
nas nossas situações. Ele continua dizendo para a gente hoje: ei, quem disse que é você quem tem que lutar? Quem disse que é na força do seu braço? Quem disse que é do seu jeito? É não. É minha essa luta. Ele continua dizendo a mesma coisa. Deus não muda, queridos. Agora tem um detalhe: nós não podemos mudar. Nós precisamos nos manter confiando nele, olhando para ele, esperando nele e por ele, com expectativa de coisas grandes e louvando. Amém? Não deixa o diabo te emudecer. Não deixa as situações te entristecerem ao ponto de te calarem, de você não orar, de você não louvar, sabe? Pois pega a sua louça, pega a sua roupa, sabe? Dentro da sua casa, bota lá no YouTube, bota louvores bem alto e vai dançar com o Senhor, e vai louvar ao Senhor, e vai agradecer pela sua vitória, pela sua bênção, porque há um Deus nos céus que te ama, que está agindo a seu favor. E assim como Josafá viu o grande livramento do Senhor, você também verá. Amém? Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé?